O que acha disso? Não sei. Vou desativar o som aqui, viu, Aide? Muito bem, pessoal. Deu a nossa hora, né? Eu sempre gosto de iniciar o nosso trabalho agradecendo muito a Jesus, né, por essa oportunidade que nós temos, principalmente estarmos juntos, né, estudando um assunto tão importante, que é a questão da mediunidade. Depois nós vamos estudar um pouquinho sobre o Evangelho, né? Nós estamos estudando sobre a lei do amor. Então é sempre uma alegria muito grande a gente estar podendo compartilhar, né, estudar junto, que a gente sempre aprende mais. Em agradecimento, a gente sempre ora a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, né? Que é assim, que ele nos ensinou assim, com muito amor, com muito carinho, e disse assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas. Assim, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores, e Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Eu gostaria hoje de fazer uma tudo diferente. Vamos supor que hoje nós temos um médium aqui com a gente que vai receber alguns espíritos muito elevados, como Emmanuel, como o nosso querido Chico, né? Até o Divaldo, se ele estiver em condição, poderia vir aqui conversar um pouquinho com a gente também. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês perguntariam para eles? Vocês têm vontade de perguntar? O Chico Xavier, né? Vamos supor que é o Chico. Hoje é o Chico aqui que vai se veio para conversar com a gente, com o Espírito. O que vocês perguntariam para ele? Nós estamos estudando sobre pergunta para os Espíritos, né? Vocês já pararam para pensar nisso? De uma para outra, parece um Espírito iluminado, seu anjo da guarda, e você fica assim, hã? Não é interessante a gente pensar nisso? Vocês topam fazer essa pequena brincadeira? Eu topo, mas eu ainda vou pensar o que eu perguntaria, porque realmente eu não saberia agora, nesse minuto. Eu não... Vamos pensar junto. Vamos pensar junto. Vou dar um tempinho para a gente assimilar essa ideia. É uma boa ideia, é interessante. Né? Apareceu o tio, falou, gente, não, tudo bem, dá um tempinho para vocês. Podem pensar aí. Vou falar bem no mineirês lá de Pedro Leopoldo. Eu não sou médico, estou só fingindo, viu, gente? Mas vamos brincar um pouquinho. Olha, Antônio, eu acho que eu perguntaria o seguinte. Eu tenho curiosidade de saber quando você desencarna, né? No momento em que você desencarna. Então, aí tem pessoas que falam, vem gente para que está na espiritualidade para te receber, né? Seja parente, não seja parente, a espiritualidade é amiga, enfim, sempre vem alguém para te receber. E de outro lado, tem gente que fala, não, você vai passar por uma turbulência muito grande, né? Antes de tudo isso. Então, eu fico um pouco confusa em que momento que isso ocorre. A turbulência ocorre sempre ou não? Isso eu gostaria de saber. E se você passa necessariamente lá pelo umbral, que também é uma coisa que eu fico pensando, gente, eu teria um pouquinho de medo. Vamos fazer de conta que o Chico está aqui. Aí o Chico vai falar assim, ô, minha filha, essa é uma boa pergunta. Sabe, tem um trabalho muito interessante que está lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte do livro, com o título Passamento. Né?
Se você for lá, você vai encontrar as várias situações que o espírito sofre quando ele passa desse plano, né, que nós vivemos, o plano da matéria, para o plano espiritual mais leve. Só um minutinho. Só um minutinho. Você está tentando me enganar, esperando me fazer mudar de ideia. Não, está assim. Acho que eu devo você, só do que quer que seja, não vai funcionar. Só um minutinho, gente. E nesse livro, lá explica, né, no Céu e o Inferno, nesse capítulo, o primeiro capítulo da segunda parte, fala sobre o passamento. Se você ler lá com cuidado, eu vou colocá-lo aqui para vocês poderem conhecer, né? Quem estudou o Céu e o Inferno... Eu li o livro Céu e Inferno, mas engraçado, essa situação ainda não fixou na minha mente, não. Não chamou atenção, né? Eu acho que não, porque isso me veio agora aqui, a pergunta, né? Não, mas vamos trabalhar. Mas é aquela coisa, quando você lê sem estar estudando o livro dele, às vezes passa coisa, né? Passa sim. Só um minutinho. Só um minutinho, que agora eu tenho que andar um pouquinho aqui. Meu mouse, estou com um problema com esse mouse aqui, que está muito divertido. Aqui, o passamento, olha que interessante. Capítulo 1, passamento. A confiança na vida futura não elimina a apreensão com o passado. Aí ele começa a falar sobre isso. Com a passagem dessa para outra vida. Muitos não temem a morte em si, mas o momento da transição, a preocupação, está vendo? Né? Exatamente. Sofre-se ou não nessa travessia? Essa pergunta. É isso que os inquieta. É tal e tanto mais relevante porque dessa travessia ninguém pode escapar. Olha só. Essa é uma pergunta muito importante, porque todos nós que estamos aqui encarnados vamos passar por isso. Pois é. Na Terra, podemos nos recusar a fazer uma viagem, podemos, né? Eu não vou. No caso da morte, no entanto, ricos e pobres devem dar o salto. Em sendo penoso esse fim último, nem posição, nem fortuna lograrão mitigar-lhe o amargor. Pois é. Aí ele vai explicando. Olha, por isso que o Chico falou para você ler esse capítulo, entendeu? E está sendo claro. Olha que interessante. Ao observarmos a placidez de algumas mortes, em contraste com as terríveis convulsões de agonia no caso de outras, podemos, de antemão, constatar que as sensações experimentadas não são sempre as mesmas. Mas quem poderá nos esclarecer a respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo? Acerca deste ponto, calam-se tanto a Antônio, quanto a religião. eu estou com dificuldade para ouvir, tá muito. Parece que tem outro som junto com a sua fala. Eu acho que é da. Fechou aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aberto aqui. Não tá uma voz clara. Eba, eu achei que era só eu que ouvi errado. Valeu, filho. Mas eu acho que tinha algum microfone aberto com um som de fundo, viu? O meu eu vou fechar agora. Vê se melhorou. Então, aqui nós estamos lendo, Faustinho, nós estamos brincando aqui hoje, como se tivesse aqui um médico que pudesse receber espíritos de luz. Então, a Aide levantou uma dúvida. Como é que é esse negócio, quando a gente morre, fica alguém lá esperando, nós passamos por um umbral, não passamos? Aí ela está perguntando, se manifestou aqui o Chico Xavier para explicar para ela. Aí ele falou para ela assim, dá uma lida no capítulo 1, da segunda parte do livro Céu e Inferno, que lá explica, né? E eu estou lendo um pedacinho, não vou ler tudo para não ficar cansativo, depois quem tiver interesse de conhecer esse capítulo tem acesso ao livro, né? Céu e Inferno. A segunda parte desse livro não foi adulterada, qualquer versão que vocês pegaram está certinho, só a primeira parte é que sofreu muita adulteração.
Então, está tranquilo. Isso que está aqui hoje no texto vai mudar só em acordo com o tradutor, mas a essência não vai haver nenhuma perda. Vai estar aqui. Quem nos contará as impressões desse instante supremo? Acerca desse ponto, calam-te tanto a ciência quanto a religião. Olha que interessante. Ninguém sabe, sabe? Essa dúvida é a sua ideia, é a dúvida de todo mundo. Né? E por que se calam, então? Calam-se porque falta a ambos. Vamos andar mais um pouco. Opa! Calma, você ajuda aí, menino. Falta a ambos conhecimento das leis que regem as relações entre espírito e matéria. Somente na época de Kardec que se começou a codificar uma doutrina que fala da metafísica, que fala do mundo espiritual. Então, a ciência espírita é a ciência que os espíritos nos transmitem, porque a ciência não tem equipamento, não tem instrumentos para avaliar esse mundo espiritual. Então, nós precisamos das informações dos espíritos para poder conhecer. E Kardec criou um método. Né? Vocês já ouviram falar do método Kardec. Ele consultou a mais de 1.100 espíritas, milhares de, não sei se posso dizer milhares, mas muitos médiuns, né? E cruzava as informações com médiuns, por exemplo, de países diferentes, de regiões diferentes da França, e vinha muitas vezes a mesma informação e dizia: essa informação, pela lógica, pela razão, pela análise, né, ela faz sentido, então vamos colocar lá. Né? Então, essa informação do passamento, as informações vieram dos espíritos que passaram pela morte. Né? Ele coloca: o espiritismo é o elo entre as duas. Somente ele pode dizer como se opera a transição. Por quê? Os espíritos vêm e contam para nós. Seja pelas noções mais objetivas que fornecem sobre a natureza da alma, seja pela descrição dos que deixaram essa vida. Eu não vou andar mais com relação a isso, né? Nós temos até uma aula gravada sobre isso, no Céu e Inferno, mas está aí, Aide, você vai ter a chance de poder conhecer uma descrição muito clara, né, de várias situações de passamento ou de desencarne, como atualmente nós chamamos. Entendi. Na verdade, pelo que a gente tem de experiência assim, em receber os espíritos, a gente nunca sabe, quando eles estão sendo encaminhados na reunião mediúnica, a gente nunca sabe qual foi o tempo em que eles permaneceram até chegar aquele momento do encaminhamento, né? E por onde eles andaram, efetivamente, a gente, na prática, ali não consegue mensurar essa distância entre o momento que eles estão lá sendo acolhidos, lá no nosso cantinho, e o momento em que eles desencarnaram, porque a gente normalmente não pergunta, até porque eles nem sabem que desencarnaram, né? Então, esse espaço de tempo, ele fica meio, para mim, assim, um vazio. É muito interessante, porque depois que Kardec desencarnou, esse trabalho metodológico para conhecer a ciência dos espíritos foi interrompido. Então, hoje, nós não temos mais, na tradição espírita, esse estudo com os espíritos, com perguntas para eles. Mas nós precisamos estudar o que já está pronto. E isso que é a nossa função. O Eduardo, por exemplo, estuda o livro dos Espíritos. É baseado em quê? Baseada nas informações dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro dos Médiuns, que é baseado também nas informações dos Espíritos, da ciência dos Espíritos. Está entendendo? E aqui você vai ter notícia. Kardec foi curioso, por exemplo, o Espírito estava lá: quanto tempo você está fora? O que aconteceu? Todas essas perguntas que a gente não faz nas nossas reuniões mediúnicas, se você ler a segunda parte do livro Céu e Inferno, você vai ver que Kardec fazia nas reuniões mediúnicas. Tá? Então, ele traz as informações das conversas que ele teve com os espíritos. Mas não tem tempo. Nosso atendimento é um atendimento de emergência, é pronto-socorro.
Espírito chega, nós acudimos, tá? A espiritualidade trabalha e encaminha. Nós não temos essa participação que Kardec teve na época dele. Você vê que riqueza que é, né? Então, Porque o nosso objetivo ali é realmente de acudir, e não, nós não estamos fazendo pesquisa nós não propriamente. estamos usando da metafísica, nós estamos usando da metodologia de Kardec, para estudar o mundo espiritual. Isso. Nós- Mas o que é curioso né? Vai saber quanto tempo, porque a gente não tem noção de quanto tempo uma alma fica, vamos supor, vagando, né? Vamos dizer assim. Eu posso te orientar no seguinte, o Chico vai te orientar o seguinte, estuda a segunda parte que você vai conhecer bastante coisa sobre isso, porque lá ele vai falar dos espíritos felizes, que chegaram lá Eu felizes. vou voltar a ler, você. Lê com calma, lê assim, lê com coração. Você vai ver que lá tem os espíritos endurecidos, os suicidas. Nós terminamos de estudar o suicida, agora nós estudamos os criminosos arrependidos. Iniciamos agora os criminosos endurecidos. É aquele para dizer, eu sou mal com força e quero ser mal e gosto de ser mal. É isso que nós estamos estudando agora lá. Até o Genivaldo que deu início aos estudos na semana passada, na sexta-feira da semana passada. É de uma riqueza maravilhosa, gente. Mas tem que ler, né? E a gente acha que é só André Luiz que contava do mundo espírita. Não! Kardec estudou isso com profundidade, porque a ciência espírita nasceu do diálogo com os espíritos. Olha que bacana. Nilza, por favor. Nilza, abre o microfone. Eu apertei outro botãozinho aqui. Vocês estão fazendo confusão danada. Não, Antônio, eu estava pensando aqui, né, que você falou, são coisas que a gente não pensa, não para pensar, né? Se viesse o espírito, o Chico. A coisa que me veio assim, eu iria perguntar para o Chico se ele se encontrou com Allan Kardec. Olha, vou te contar um segredo. Chico agora vai contar um segredo para você. Sabe por que ele encontrou o Allan Kardec? Ele é o Allan Kardec. Então, mas aí ele ia ser obrigado a falar, né? E ele já falou. Ele já falou? Já falou. Então, aí eu acho que o que a gente poderia continuar agora no estudo do método de Kardec foi muito bom. Aí que está o jogo, né? Nós não temos estrutura ainda. Olha, Kardec não tinha nenhum milésimo do recurso que nós temos hoje. Nossa. Mas o mundo ficou tão materialista, Pois verdade. E a gente perdeu o fio da meada. Porque Kardec, na época de Kardec, foi uma época excelente, foi a época do espiritualismo racional. Então, foi um momento muito especial. Se você pegar um livro deixa eu lembrar agora, eu já até passei para vocês quando nós estávamos estudando o Céu e o Inferno. Época de Mendes de Bihan, Coronel... Agora me foge os nomes daquelas figuras. Não sei se eu também não... Lembra lá? Eu vou lembrar. Teve uma escola no Rio de Janeiro, o Colégio Dom Pedro II, que ele adotou o livro, né, onde se estuda o espiritualismo racional. Então, o que é o espiritualismo racional? Estuda o homem como alma encarnada, ele não estuda o mundo espiritual, tá? Ele estuda o homem como espírito encarnado. Ele não usa esse termo, ele não usava ainda esse termo. Mas estuda o comportamento humano diferenciado dos animais, é muito interessante esse livro. Inclusive, eu passei para vocês em PDF. Agora eu vou lembrar o nome daqui a pouco, tá? E de uma riqueza muito grande. Então, Kardec veio num momento assim, tinha acabado a Revolução Francesa, né? E fervicia a filosofia, estava assim, no sangue, as pessoas só falando, filosofando, trocando ideia. E essa questão da vida após a morte aparecia com muita frequência. Começou as mesas, né, que se moviam, aquelas brincadeiras, né, aquele negócio todo, aquilo aguçou a curiosidade de Kardec. Então, Kardec veio no momento certo. Né? O materialismo não estava tão enraizado.
E ele vem terminar a obra dele como Chico Xavier. Se você pegar a coerência que existe na obra de Chico Xavier, os mais de 500 livros de Chico Xavier, com a base do Espiritismo, que são as obras de Allan Kardec, é impressionante. Tudo a ver, né? É impressionante, é continuidade. A gente estuda com o coração, com afinco, com metodologia, você vê claramente a continuidade. Então, assim, É por isso que nós estamos na época, né, Antônio, de ver dentro da gente, que é pelo amor, o conhecimento vai ter que vir entender, vai ter que ser uma coisa muito verdadeira, né, dentro de cada um. Acho que é a espera do tempo para poder falar o que pode se continuar, né, fazendo, é cada um, né? O Chico está Cada falando, um consigo. o que o Chico quer falar para você? Olha, aonde está o reino de Deus? Né? Ele diz assim, está dentro de você. É, Né? E é muito exatamente. interessante isso. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Muito bom. Muito bom. Mais alguma pergunta para o Chico? Senão nós vamos chamar o Emmanuel, hein? Nós estamos fazendo uma brincadeira aqui, né? Mais alguma pergunta? Eduardo, o que você perguntaria, Eduardo, se você está podendo falar agora? Então, né? São muitas as perguntas, né? Como que ele fazia para poder ter a certeza de que o espírito que se manifestava ali, por intermédio dele, era mesmo aquele espírito? Essa é uma boa pergunta, né? Será que ele responderia para nós, né, Eduardo? Ah, agora é você, meu, que tem que responder. Veja lá. Dirá aqui, né? Você pediu para eu perguntar, Não, perguntei. tá ótimo. Não, a ideia é essa mesmo. Você vê, assim, como é importante. Eu estava querendo ressaltar hoje nesse estudo, como é importante a gente se preparar para fazer as perguntas, né? Para que o espírito, por exemplo, veio um espírito de luz, e o Kardec era muito cuidadoso, ele se preparava muito bem antes, né? E aí ele criava um clima para que a espiritualidade pudesse vir e ser bastante proveitoso às reuniões dele, né? Mas é interessante, veio na minha mente aqui é o seguinte, pelas obras que se conhece a árvore, né? Que se conhece o espírito, né? Pelos frutos que se conhece a árvore, né? Então, nós precisaríamos de ver o que foi, vamos dizer assim, se for uma psicografia, o que foi ali elencado, né? Que foi ali redigido, se é uma psicofonia, né? Anota-se, né? E ver a coerência, né? Para ver se aquilo que se diz dele se realmente bate com a personalidade, né? Daquele espírito que está sendo ali, se apresentando como, né? E como ele tem, por exemplo, se é um espírito que produziu obras, né, por exemplo, como um Victor Hugo, né, diz que é ele que está ali, né? Ou em Sueli Caldas, né? Quem que era médio do Victor Hugo? Agora me fugiu o nome. Ele teve vários livros do Victor Hugo. Né? Como é que a gente vê se realmente é Victor Hugo que psicografou aquela obra, né? Tem que se buscar até as obras dele como encarnado e comparar, né? Então, no livro, por exemplo, Parnaso em Túmulo, foi feito um trabalho extenso, né, de comparações das poesias, do ritmo, da técnica, né, com aquilo que o espírito, quando entre nós, usava. Então, tem, inclusive, doutorado sobre isso, né, Eduardo? Então, eu não sei se o Chico, como ele tinha evidência, né, ele via o espírito, mas o espírito pode se transformar em quem quiser, né? Então tem que conhecer o fruto. Tem que conhecer o fruto. E isso eu acho que o Chico era muito cuidadoso, né? Ele e Emmanuel
sempre muito presente ali para ajudá-lo também, né? A não se perder. Né? Então, é lógico que, minha opinião também, né? Agora, com certeza, né, a, a missão do Chico Xavier era tal, né, que ele tinha efetivamente este amparo do Emmanuel do começo ao fim da vida dele, e em especial, né, esse trabalho, né, de mediúnico, né? E, e ele tinha mesmo a visão, né, tudo, mas o ponto-chave é exatamente esse sentimento, né? Quer dizer, o espírito sempre se revela pelo seu sentimento, né? Pela sua, a sua presença marca, né? Então, era fácil para o Chico. Depois, né, o problema é antes, é quando a gente ainda está experimentando. E Mas por isso que o Kardec colocava como essencial o que você começou a falar, né? O conteúdo. Não há nenhuma outra forma de você verificar o conteúdo. E, pelo menos para mim, né? Você nunca vai ter certeza absoluta, embora o estudo, né, sobre a forma da escrita, todas aquelas conceituações, né, da linguística, que vão mostrar se o texto é daquele autor ou de qualquer outro autor. eu tive um amigo que conviveu com o Chico, né? A pessoa, inclusive, fundou o centro espírita que eu frequentei na Jundiaí. O Chico sempre orientava ele o seguinte: falou, olha, você pega uma obra psicografada da minha autoria, você não precisa acreditar. A primeira base ele fala que é o Novo Testamento, são as palavras que estão ali. Uhum. A segunda etapa de avaliação são os livros básicos de Allan Kardec. Né? E depois, a razão, né? Se aquilo faz sentido ou não faz. Assim, se não tiver de acordo com os ensinos de Jesus, que é básico, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, você já descarta porque é bobagem. Se chegou na obra de Kardec, não bate no livro dos Espíritos, tem alguma coisa que está incoerente, por exemplo, se tem alguma característica de Deus que ele nega, descarta que tem um problema ali. Ele já está contestando a perfeição do Pai. Aí vai trabalhando, né? E o livro dos médiuns também, falou assim, ali tem todo um contexto de como avaliar a natureza do espírito. Então, tem várias ferramentas. Ah, é trabalhoso? Com certeza. Agora, não se cresce sem trabalho. Tipo, assim, eu trabalho direto, né? O tempo todo, né? Então, mas isso é muito interessante. Que a gente não pode ser preguiçoso na doutrina espírita. Esse é o ponto-chave, né, Antônio? Se for preguiçoso, esquece que a doutrina exige que a gente não tenha preguiça. Ainda mais agora que nós estamos num mundo bastante conturbado, né? Vem informação de todos os lados, um volume destruidor, né? Então você tem que realmente ver o que você quer, se centrar no ponto que você quer desenvolver e não se perder, porque você distrai. Você pega um YouTube, um Instagram, para que você vê, passou 2 horas só de bobagem. Gatinho pulando na janela, menino correndo, essas coisinhas bobas que distraem a gente, shorts, né? E você perde ali 2 horas com bobagem. Podemos fazer isso? Podemos, mas vale a pena? Não sei. Acho que não. Né? A minha visão não vale. Então, muito interessante. Eu estou fazendo essa brincadeira, sabe, Eduardo? Porque como nós estamos falando de que perguntar para os espíritos, deixa eu fazer uma brincadeira com o pessoal, porque a hora para outra essa situação surge, né? Pode surgir. Então, mas você sabe que essa pergunta, né, que a ID fez, ela está na mente de muita gente, né? De muitos espíritos. Eu acho que 100%, viu, Eduardo? E aí, é muito... Eu sempre digo assim, o ponto
chave, né, é que cada um é um. Cada um tem sua história. Não tem E, dúvida. portanto, a gente nunca vai saber o que vai acontecer com a gente quando chegar a nossa hora da morte. E para onde a gente vai. O único ponto que a gente sabe é assim, bom, você constrói o seu futuro, não é? Essa que é a ideia, você se responsabiliza pelas suas ações, certo? E, portanto, você sabe o que você está construindo para o seu futuro. A única forma de sabermos o nosso futuro está dentro de nós. O que nós estamos construindo? E aí, né, quando esse futuro chegar, nós vamos encontrar aquilo que nós construímos. Portanto, Uma vez fizeram essa pergunta. volta é usar só finalizando, é usar o Evangelho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Bom, nós estamos longe de ir até o Pai nessa encarnação, mas, né, poderemos formar um futuro melhor para nós. Não, eu lembro que Esperarmos, né? a gente consultava um espírito, assim, a gente via que ele era um espírito bastante evoluído. Fizeram esse tipo de pergunta para ele, ele só deu uma resposta bem curtinha, porque eles são fera nas respostas curtinhas. Ele só falou assim: hoje é a terra do amanhã. Pronto. Só isso. Não Pois tem é. que outra ferramenta nós temos para modificar para melhor o nosso futuro? Que outra ferramenta nós temos? O hoje. Não tem. É que ele falou assim: hoje é a terra do amanhã. Muito legal. Ele não entrou muito em detalhe, porque cada um, como você acabou de falar, cada um de nós, ele traz em si um universo de possibilidades. Mas a vontade dele é que vai guiar ele no amanhã, no hoje, né? Hoje, o que eu vou fazer hoje de diferente para me ajudar no amanhã? Né? São questões que cada um tem que ir trabalhar isso, né? Igual nós estamos fazendo aqui essa brincadeira, né, entre aspas, e vem uma pergunta como o passamento, né, que leva a essa questão do desencargo, né, que é isso. Então, quem de nós não tem essa ansiedade, né? Por mais preparado, por mais que estude, tudo, mas chega a hora ali derradeira, né? Não tem o que fazer, né? Chegou. Chegou, você vai passar e vai ser do jeito que você construiu. Muito Pois interessante. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta aí? Faustinho, Elisete, Alf, tem bastante Cecília, Teleci. Eu gostaria, Antônio, Vamos lá. a tão sonhada paz no mundo, a gente sabe que um dia vai chegar. Eu gostaria de saber de uma data. Olha, filho, se alguém te der uma data, você pode ter certeza que é um espírito, vamos dizer assim, brincalhão. Vamos só chamar assim de brincalhão. Porque a data depende, porque como que se constrói a paz no mundo? Vamos pensar. Quando que vai acabar a fome? Quando que vai acabar o desemprego? Quando que vai acabar a injustiça? O Pretinho Velho, tanta coisa. O Pretinho Velho falou assim: imagina que cada ser humano aqui na Terra, encarnado e desencarnado, é um fósforozinho. Sim. Né? E é um fósforozinho muito especial, porque quando ele acende a luz, ele não apaga. Então, falou assim, o que você pode fazer para iluminar o mundo? Brilhe a sua luz. O que é brilhar a sua luz? Use das suas melhores virtudes. Então, assim, imagina 8 bilhões, 22 bilhões, que acho que é o total de espíritos, vamos supor que seja 22 bilhões. Vamos supor que hoje tenha 1 bilhão de luzinhas acesas. Amanhã passa a ser 2 bilhões. Depois da manhã, 3 bilhões. Quando todas as luzinhas estiverem acesas,
a gente não vai conseguir ver fome, nós vamos trabalhar para acabar, vai ser a fraternidade. Uhum. Todos por um. Nós não vamos aceitar mais ver um velho desamparado, uma criança com fome, uma pessoa sem um hospital, sem um atendimento médico. Nós não vamos deixar isso acontecer, porque todas as luzinhas estão acesas, ou a maioria das luzinhas estão acesas. Ilumina a Terra. O problema hoje é que a grande maioria das luzinhas estão meio apagadona, né? Esse é o Pois nosso é, desafio. pois é. Não fazer também é uma escolha, né? E a pior escolha. É, É a pior escolha, porque não fazer também é mal. é. Então, esse é o desafio, Cecília. O que você pode fazer? Assim, Não é só ser bom, né? É ajudar quem não está bem, né? e sem esperar nada em troca, hein? É Exatamente. aí que é o desafio. Ah, eu ajudei aquele fulano, agora ele tem que me ajudar. Não, ele não tem que te ajudar. Esse é o princípio que Jesus nos ensinou. Assim que a sua luz. Não se preocupa se o outro está com a luz apagada. Ajuda ele. Sim. Para que ele um dia possa ter vontade de acender a luz. Quais são as potências da alma, Cecília? A vontade, o pensamento, não é isso? Isso, a boa vontade, né? Só vontade não adianta. Você tem que ter a vontade, o pensamento e o livre-arbítrio. Agora, como é que está o nosso pensamento? Não, esse é o nosso desafio, não falar mal de ninguém, não brigar com ninguém, não desejar o mal de ninguém. Esse é o nosso desafio. Porque a gente fala assim, amar o próximo incondicionalmente, a gente não entende, fala assim, não fala mal de ninguém, nem pensa mal de ninguém. Aí já começa a ficar mais claro, né? Não briga com ninguém, porque as pessoas pensam diferente da gente. E daí? E daí? Então, assim, o dia que... Por que os Estados Unidos estão brigando lá, a Ucrânia está brigando... Pois é. De uma estupidez, se a gente for olhar, coisa uma estupidez de novo. Nós somos estúpidos ainda. Imagina jogar uma bomba em cima de uma população, gente. Meu Deus. É muito até. Agora, joga. Entendeu? E não sei se a gente tivesse um lugar desse, nós também não estaríamos jogando, entendeu? Por isso que nós temos que olhar para dentro da gente. Qual seria a minha reação se eu fosse agredido? Né? Mas até que ponto a gente vai entender o que é o bem e o mal? O mal não existe. O mal é a ausência do bem. Como as trevas é a ausência da luz. Você já viu, quando você acende a luz da sua casa, as trevas saem pela janela? Sim. Porque não existe. O que falta é a luz. Entendeu, Cecília? Agora, o trabalho é nosso, é dentro da gente. Jesus vai ensinar a gente a trabalhar dentro da gente. E não ficar preocupado com os outros, não. Você tem que ajudar os outros, as outras pessoas, ajudar com muito amor, sem esperar nada em troca. Isso nós temos que fazer. Mas não for nada. É um desafio. Olha, o Espiritismo, a religião cristã, é um desafio para todos nós. É um desafio. E o dia que todo mundo estiver assim, não vai ter paz, Cecília? Não vai acabar a fome? Eu me considero, assim, uma pessoa em paz. Estou ainda passando por bastante provações, mas eu faço de tudo para ter paz. Quando é que o mundo vai... Quando todos nós tivermos... Fazer esse trabalho, né? É o trabalho interno. E a gente tem que fazer isso sem cobrar de ninguém. Nem dos filhos. Pois é. Pois é. Não sei se eu te ajudei, eu acabei de te atrapalhar. Então, essa data está longe. Não existe. A data está longe. A construção é nossa. Quem sabe quem vai construir o mundo feliz aqui na Terra? Nós. A humanidade. O mundo de regeneração, quem vai construir? Nós. Porque tudo que nós conseguimos, Cecília, é trabalho nosso, porque Deus é tão bondoso que Ele deixa que a gente constrói o próprio futuro. Por isso que Ele entrou para a gente e falou assim, hoje é a terra do amanhã. E amanhã nós estamos construindo, hoje no mundo. Ainda está meio escurinho, né? Não pode? Pode mudar, sim. Ô, Faustinha. Faustinha apareceu aí. Obrigada, Antônio. De nada, Cecília. De nada. Eu ia dizer para a Cecília fazer o seguinte, para ela pegar esse programa de hoje
gravar e colocar numa cápsula do tempo. E a cada tempo ir renovando essa mídia até chegar daqui 500 anos. Aí, quando ela reencarnar, ela fala assim: ó, 500 anos atrás eu fiz essa pergunta, eu vou fazer de novo. Isso é bom. Vai dar a resposta para ver como é que vai ser. Será, Faustinho, que vai demorar tanto assim? Ei, olha, é um tal de... eu vejo mais ou menos assim, ó, a gente reencarna, né? Cumpre 10, 20% do plano reencarnatório e adquire 30% para a próxima vida. Então, vai indo, né? Vai. Se você pegar aqui, cada encarnação tem, em médias, vamos dizer, 80 anos, e entre um processo de encarnação e outro vamos ter mais 80, são 160. 160 vezes 3, quanto vai dar? É. 480 anos. Você reencarna 3 vezes. Vou dar notícia boa, vou dar uma notícia boa para a Cecília. A gente tem notícia dos espíritos maiores, que é o seguinte: depois que a gente vive no espírito puro, a gente vive feliz pela eternidade. Mas, Olha só, nós temos uma eternidade pela frente. espírito puro, daqui talvez mais ou menos uns 2, 3 milhões. Isso é pouquinho, para a eternidade isso não é nada, Faustinho. Nada. É um tirico de nada. Passa rápido. Passa. A maioria do tempo nós vamos viver como espírito feliz, puro, em comunhão com Deus. Olha que bacana. Não é eterno? Ou nós não somos eternos? Olha que chique. Sim. Somos eternos e cada dia é um dia, né? E nós vamos melhorando todo dia um pouquinho. Olha que bacana. Mas é interessante. O tempo, por isso que o pessoal diz que o tempo não existe. Porque quando você olha para a eternidade, você fala assim: o que é o tempo diante da eternidade? Nós estamos filosofando para danar hoje, hein? Vamos procurar nossa paz todo dia, né, Antônio? Isso, eu acho que esse é o melhor caminho para todos nós. Tá bom. É fácil? Não, é trabalhoso para danar, mas vamos lá. Vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Olha só. Essa foi a Emmanuel que respondeu, viu? Ok. Obrigado, Cecília. Quem mais tem uma pergunta? Eleci. Acho que a Eleci quer perguntar sobre o protetor do Brasil, não quer não, Eleci? Eleci foi até embora, acho que eu atrapalhei a Eleci, não? Tranquilo, gente? Muito bom. Olha, nós podemos voltar aqui no livro dos médios, né? Nós paramos na pergunta 20, né? O item 20, né? Ô, Antônio. Eleci voltou. Achei que você tinha corrido, Eleci, porque eu... Não, eu fui apertar aqui, apertei e não desligar, meu Jesus amado. Não, eu queria falar com a Cecília, que o Renato falou domingo, né, nos estudos de domingo, que a transformação, né, da terra, né, que a gente vai fazer, né, tudo, já começou quando Jesus veio ao mundo, há 2000 anos. Então, tem chão aí para nós fazer. Para chegar até lá, para a perfeição, né? Mas está tudo bem. A vida de encarnado não é fácil, não, é trabalhosa mesmo. Tá certo, Eleci, obrigada. Muito bem. Podemos voltar ao livro, então. Já brincamos um pouquinho, né? Apesar da nossa pequenez, né? A gente brinca aí um pouquinho de falar das coisas de Jesus, né? Mas nós temos muito que aprender, gente. A doutrina espírita é de uma riqueza maravilhosa. E a gente tem que deixar a preguiça de lado, estudando os momentos que der para a gente estudar, né? Nós temos que cuidar
estamos encarnados, né? Tem bastante coisa que nós temos que resolver aqui como encarnado. Mas deu um tempinho, a gente dá uma fuçadinha aqui, outra fuçadinha por lá, e vamos crescendo, né? Pelo menos em informação. Agora, botar em prática aí é outra história, né? Mas vamos tentando, né? É isso que Jesus pediu para nós. Jesus não pediu para a gente ser perfeito da noite para o dia. Ele pediu para a gente se esforçar, né? E o Espírito é conhecido pelo esforço que faz, né? Pela sua transformação moral, mas é isso que Jesus pediu para a gente, né? Trabalha, né? Se esforça que no final vai dar tudo certo. Vamos voltar para o livrinho, então? Né? Acho que deu para a gente ver como que as perguntas são importantes, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Parou no 20, né, Elisete? É o que eu marquei aqui, sim. Vamos lá? Se uma pessoa, ao morrer, deixar os seus negócios em dificuldade, poder-se-á pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los? Será possível também interrogá-lo sobre a quantidade de bens que deixou, caso não se conheça a quantia exata, desde que isso se faça no interesse da justiça? Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos. Julgais, então, que o espírito, feliz com a liberdade de que goza, venha de boa vontade retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com coisas que já não o interessam, apenas para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez tenham ficado satisfeitos com sua morte, na expectativa de que ela lhes fosse proveitosa? Falais de justiça, mas a justiça para esses herdeiros está na decepção que lhes sofre a cobiça. É o começo das punições que Deus lhes reserva à avidez dos bens terrenos. Aliás, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte das provas da vida, não cabendo a nenhum espírito o poder de libertar-vos delas, porque essas dificuldades se acham compreendidas por decretos de Deus. Observação. É uma observação longa. Você quer que leia tudo? Pode ler, né? Depois a gente comenta. Observação. A resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos nada de melhor têm a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes para nos ajudarem. Não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos à terra. Outra consideração vem corroborar essa resposta. Se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não se deve supor que, depois da morte, tenha mais cuidados com eles, porque deve sentir-se feliz de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam, e por pouco elevado que seja, não lhes dará mais importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que possa ter deixado, não há nenhuma razão para que se interesse por herdeiros ávidos, que provavelmente já não pensariam nele, se não esperassem tirar algum proveito da situação. Se estiver ainda imbuído das paixões humanas, poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento dos que lhe cobiçavam a herança. Se no interesse da justiça e das pessoas que lhe são caras, o espírito julgar conveniente fazer revelações deste gênero, ele as fará espontaneamente. E para obtê-las, ninguém precisa ser médium, nem recorrer a um médium. O próprio espírito dará conhecimento das coisas, por meio de circunstâncias fortuitas, e não por efeito de pedidos
que se façam a ele, visto que semelhantes pedidos não podem anular de modo algum a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Pelo contrário, poderiam até agravá-las, porque são quase sempre indício de cupidez e dão ao espírito a prova de que as pessoas que fazem tais pedidos só se ocupam com ele por interesse. Veja-se o item 295. Vale a pena de ver agora. Vamos lá. 295 aqui na frente, né? Não sei se vale a pena. Você quer que já vai no 295? Que é a pergunta, acho que do capítulo, né? Que a gente está lendo do Seara. Não mudou, não. Pergunta sobre os tesouros ocultos. Ah, tá anterior, né? Tá. É depois. Então, essa a gente lembra dela direitinho. Legal. Achei o 294 aqui. Engraçado que nós já estudamos, né? Eu acho que é o item, Antônio, que é desse capítulo, referente ao capítulo do Seara. Os espíritos podem fazer que se descubram perguntas sobre os tesouros ocultos, nós vamos estudar depois, né? É a mesma coisa, né? Não há necessidade, vamos deixar para a hora oportuna. Interessante, né, gente? Agora, uma coisa é verdade, né, gente? Esse negócio de herança dá uma confusão danada, né? E o espírito, depois que o livro diz para que ele vai se cuidar dessas coisas, né? Assim, não tem muito o que comentar, acho que essa resposta de Kardec ela é completa em si, né? Não sei se vocês veem necessidade de maiores comentários. Seria chover um pouquinho molhado, né? Então, procurar um espírito para resolver problemas aqui nossos, da Terra, é algo que não é muito inteligente, né? E se porventura ele quiser nos ajudar, ele vai usar de métodos que a gente nem percebe, né? Ele vai buscar uma pessoa, talvez, intuir uma pessoa nos ajudar, passar uma informação. Eu achei muito interessante a abordagem, na minha visão, está bem completa, né? Depois da leitura da Elisete, não tem muito o que comentar além do que está aqui, né? Eu acho que os espíritos, normalmente, os espíritos superiores, bons, né? Eles se ocupam de coisas que têm a ver com a nossa alma, com o nosso futuro, né? Se a gente fizer pergunta nesse sentido, por exemplo, nós estávamos discutindo sobre a questão do desencarne, né? Pergunta o que pode me ajudar a ter um desencarne mais tranquilo, né? O que pode me ajudar a ter um passamento mais tranquilo. Então, esse tipo de pergunta, provavelmente, se for um espírito ali, que seja um espírito, por exemplo, que está orientando um trabalho dentro do nosso cantinho, e ele tiver condição de nos dar uma resposta, é interessante, pode perguntar que provavelmente, se você pergunta isso a um irmão Bento, você poderia dar assim, uma orientação para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma melhor maneira, que a gente possa ter uma passagem mais tranquila, né? Acredito que muitas coisas seriam ditas com relação à paciência, com relação ao perdão das ofensas, com relação ao amor, né, desinteressado, a caridade desinteressada. São essas atitudes, né, que a gente lê lá no Homem de Bem, no Evangelho, que a gente estuda, né, na parábola do bom samaritano, nas bem-aventuranças, quer dizer, nós temos bastante informação que nós temos que trabalhar dentro de nós, né, para que a gente possa se desligar, né? Quanto menos importância nós dermos às coisas materiais, mais fácil é o nosso passamento. Quando se estudar com carinho lá o capítulo 1, né, da segunda parte, o passamento, vocês vão ver que essas são as características dos espíritos que se desvinculam da vida material mais facilmente e não têm o coração preso em interesses materiais, né?
apegos, né? E isso vale, se você está apegado ao ente da sua família também, e fica ali com aquela coisa, aquele apego também, que dificulta os encargos, né? Então, são questões muito interessantes. Então, assim, vai fazer pergunta para os espíritos, cuidado, né? Para realmente tratar de coisas da alma. Eles vão poder nos ajudar sempre. Algum comentário, gente, além desse, que já são 5 para as 9, né? Acho que dá para a gente parar aqui na 292, né? Sobre a sorte dos espíritos. Aí, podemos pedir aos espíritos esclarecimento sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Vocês vão ver que sim, né? Conforme está escrito aqui, mas aí fica para a próxima semana, e o Eduardo dá prosseguimento, né? E o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, é uma prova disso com as respostas, né, dos espíritos, que os espíritos trouxeram até nós. E aí eu peço a Cecília, para fazer o nosso encerramento, né, e o início da próxima etapa. Pois não, Antônio. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por mais esse momento de estudo, de esclarecimento, de entendimento. Agradecendo também os irmãos que nos assistiram e também os nossos irmãos Eduardo e Antônio, que estão na direção desses estudos, sempre com muita disposição, muita paciência. Agradecemos também aos irmãos que junto conosco vieram aprender, que Deus os abençoe, que essa prece possa iluminar o próximo estudo, o Antônio e todos que estarão na sala, para também terem um melhor entendimento. E assim, nós fazemos a oração com o nosso coração repleto de gratidão que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixe entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder e toda a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Gratidão, Cecília, pela Que assim seja.